Sara, eu sou psicóloga e resolvi ter um papo reto, um papo aberto com vocês. Normalmente eu tenho observado que você tem falado muito sobre depressão, mas sempre o que é depressão. E o que eu percebo é que apesar desse assunto ser muito importante, infelizmente, hoje em dia, mesmo as pessoas que nunca viram uma palestra ou leram um livro ou algum profissional falando, sabem o que é depressão porque já tem alguém na família com esta enfermidade, vamos dizer assim. Então, a minha proposta hoje é diferente. É falar como interagir com o depressivo. Gente, esse é um assunto seríssimo. É claro que todo mundo que tem um parente, um irmão, um filho, um amigo, quer ajudar. Quer fazer algo que tire aquela pessoa do poço, do fundo do poço. Aquela pessoa que um dia era de um jeito e hoje está totalmente descaracterizada. Mas infelizmente agem e falam coisas que, ao invés de ajudar, vão afundar ainda mais aquela pessoa. E nem sabem disso. Porque o depressivo não vai ter nem condição de dizer: você me piorou. Às vezes ele piora e a pessoa não sabe por que piorou. E às vezes ele vem com uma reação de raiva, uma reação de eu não mereço isso ou não é bem assim. Este é um sinal de que infelizmente você não foi assertivo na sua tentativa. Então por isso que eu estou aqui hoje. Vamos lá. Me diga uma coisa. A depressão é como um coma. Quando você vai, um coma é emocional. Quando você vai, digamos assim, visitar alguém que está em coma, normalmente não se pode visitar, mas digamos que você possa, você é um parente e de repente te dão o direito de você estar ali do lado, porque de repente aquela pessoa pode até estar te ouvindo. Você chega lá e diz assim: olha, levanta, tenha fé, reaja. Você vai falar isso? Por que você não fala? Porque você tem a plena consciência de que a pessoa não tem capacidade física nem mental para levantar daquela cama e fazer aquilo que você está dizendo. Mas a inexperiência de saber que a depressão é um coma emocional te faz dizer isso para uma pessoa que está de cama. Só que aquela pessoa que está de cama, ela ainda pode falar, ou melhor, chora. É o que o depressivo faz. Chora o tempo todo, para de comer. O humor fica acabado, minúsculo, não é? Então, esta é uma estratégia que não se deve usar quando se dirige a um depressivo. Outra coisa também que não é legal falar para um depressivo é: bem, se eu fosse você, eu agiria diferente. Lembre-se, você pode até se imaginar no lugar do outro para tentar dizer algo que conforte.
Mas quando você diz, se eu fosse você, eu agiria diferente, você está contando uma grande mentira para você e está ferindo o outro. Por quê? Porque você não está sentindo a dor do outro. Pode até parecer um motivo pequeno. Pode até para você dizer, eu não admito uma pessoa sofrer tanto por um motivo tão pequeno. Pequeno para quem? Para você. Mas para a pessoa não é. Cada um de nós tem uma escala de valores. Uma criança muitas vezes chora porque seu carrinho quebrou e ela chora amargamente. E ela chora profundamente. E ela chora de um jeito que se você chegar e disser assim, mas eu te dou outro carrinho, a criança diz, mas eu não quero outro carrinho, eu quero o meu carrinho. E todos nós temos essa criança dentro de nós. E o depressivo muitas vezes não tem essa criança ainda por motivos, mil motivos. A construção da sua família, a estrutura da sua personalidade, tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Isso não faz ver uma pessoa nem melhor, nem pior do que você. Ele é único. Você tem suas limitações. Talvez não perceba. Talvez você não perceba aonde estão as suas limitações e os seus defeitos. Porque é muito mais fácil a gente perceber o defeito do outro do que o nosso. Daí a gente dizer, se eu fosse você, eu agiria diferente. Mas, muitas vezes, se algo acontecesse na sua vida, que para a vida daquela pessoa não tem grande significado, você estivesse tão no fundo do poço quanto aquela pessoa. É claro que a depressão não é todo mundo que tem a tendência. Existem pessoas que têm realmente uma estrutura de personalidade que favorece a depressão. Mas em contrapartida, tais outras pessoas têm estrutura de personalidade que favorece a esquizofrenia, outros a bipolaridade, outros a problemas de relações sociais, né? E daí? Rotular uma pessoa não é a melhor saída, porque você também pode receber um rótulo. O depressivo é muito interessante. Ele precisa que alguém o ouça, sem criticá-lo. Existem muitos provérbios chineses que eu poderia citar agora, algumas histórias que eu poderia citar agora, muitas coisas, muitas parábolas, muitas metáforas, mas eu não consegui encontrar nenhuma tão apropriada como a que eu vou falar para vocês agora. Na Bíblia tem uma parte que diz assim, chorai com os que choram. Muitas vezes se você ficar parado, olhando e apenas escutando aquilo que aquela pessoa está dizendo, por mais absurdo que seja, por mais absurdo que sejam as palavras dela ou dele, só se você ficar em silêncio, ouvindo, compreendendo, ficando do lado, sentindo e até chorando junto, você vai fazer ele entender que você é um ser humano igual a ele ou ela. E que ele ou ela não é um lixo da humanidade, não é a última pessoa do mundo, não é alguém sem esperança de mudar, de adquirir a vitória. Normalmente as pessoas chegam,
com 1000 fórmulas e conselhos para dar para um depressivo. E não fazem isso por mal. Mas me digam uma coisa. Se os conselhos, as dicas funcionassem, acho que o depressivo que está na sua casa já estaria bom. Já estaria curado. Porque você já viu tantos. Funcionou. O ideal, a pessoa apropriada para que ele possa receber conselhos é um profissional. E um profissional responsável. Eu sempre digo, não procure qualquer profissional. Procure saber a vida do profissional, a personalidade do profissional. Converse antes com o profissional. E leve o depressivo, porque ele não vai conseguir ir sozinho. Nenhum depressivo consegue chegar sozinho até o consultório. Ele está em coma. Lembra? Ele também vai precisar de ajuda psiquiátrica. Ele não é louco. Depressão não é loucura, mas é falta de algumas substâncias responsáveis pela felicidade, pela motivação, que vão fazer com que ele necessite de alguns medicamentos que tragam ele pelo menos ao ponto de conseguir chegar até um consultório e receber a devida ajuda. Então, falar, tenha fé, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, tá certo? Chegar e dar 1000 conselhos e dicas de que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, dá certo? Chegar e falar, se eu fosse você, eu faria diferente, dá certo? Então, se você tem alguém com depressão em casa, em primeiro lugar, respeite a pessoa. Entenda que é uma pessoa capaz, inteligente, proativa, mas que naquele momento está em coma emocional. E ninguém coma emocional consegue reagir. Muitas vezes nós vemos grandes atletas entrarem em coma e ninguém fala mal deles. Grandes políticos, cantores, pessoas famosas na mídia, ou amigos, familiares seus, você fala mal deles. Algumas pessoas dizem, olha, eu não tenho tempo para ter depressão. Ou seja, depressão é coisa de preguiçoso, de gente responsável, que por ter com quem dê um apoio, cai. Surpresa. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não entram neste tipo de depressão, mas logo aparecem com câncer, hipertireoidismo, hipotireoidismo, pressão alta, taxas alteradas, problemas em diversos da pele, micoses, alteração de humor, e tantos. Não teve tempo para ter depressão. Mas o corpo fala, o corpo grita.
mente e corpo não são duas coisas separadas. Então, quando uma pessoa não pode cair de cama, um órgão pode cair no lugar dele. Então, a proposta daqui por diante é que a gente possa ter papos diretos, papos retos, papos verdadeiros e sem rodeios, sobre diversos assuntos. Pense bem. De hoje por diante, reflita e nunca se sinta melhor do que ninguém.